Você gostaria de aprender a fazer um processo de coaching com qualidade e que gere resultados? Você gostaria de aprender a estruturar a sua sessão de um jeito que o cliente realmente entre em ação? Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Hoje eu vou te ensinar exatamente como fazer um processo de coaching do começo ao fim, quais são as principais etapas, o que não pode faltar em todas as sessões, para que realmente o seu cliente ele entre em ação e alcance o objetivo dele tão desejado. Eu tenho atendido coaches do Brasil inteiro todos os dias. A decisão de fazer essa sessão é exatamente por isso para você, porque os coaches que eu tenho atendido, a maioria deles não sabe estruturar uma sessão. O primeiro erro que tem se cometido no mercado é fazer processos de coaching intuitivo. O que é isso? Eu sento para conversar com a pessoa e começo a dar dicas de como tem que ser a vida dela, dicas como tem que ser o futuro dela. Isso está errado, isso não é processo de coaching. Você pode até considerar isso um processo de mentoria, mas um processo de coaching ele é totalmente embasado em uma metodologia cientificamente aprovada. Então não dá para sentar e falar qualquer coisa, não dá para sentar e fazer qualquer coisa, não é para isso que o cliente está nos pagando. Então é muito importante fazermos uma sessão que realmente ele saia de lá empoderado e querendo entrar em ação e pronto para isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que gerar, comecei uma sessão, comecei a conversar com o cliente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mostrar para ele que a responsabilidade do sucesso é 100% dele. 20% é a sua responsabilidade de levar para ele as perguntas certas. 80% a responsabilidade é dele de entrar em ação. Muitas vezes os coaches não trabalham essa questão que a responsabilidade do sucesso é do cliente e o cliente não entra em ação e coloca a culpa no coach. Fala, mas ela não me ajudou, ela não fez como ela deveria. Então o coach sai frustrado, falando, poxa, eu não consegui fazer a minha parte. Então a primeira coisa que você tem que gerar, começou um processo, começou a atender um cliente, mostrar para ele o quanto ele se sente responsável por isso e o quanto ele sabe que não é o vizinho, nem o marido, nem a esposa e nem o filho que é responsável pelo sucesso dele. Nós somos os únicos responsáveis pelos nossos resultados, mas ninguém é responsável por eles. Isso tem que estar claro para o seu cliente em todos os processos. A segunda coisa que você vai mostrar para o seu cliente, iniciou uma conversa, é levantamento da situação atual. Se você está começando agora, isso para você talvez não seja clichê. Se você já está há um tempo no mercado, talvez para você isso seja clichê. Mas você precisa seguir essa estrutura para o seu resultado. Por que você me procurou? O que está acontecendo com você? Qual que é a sua responsabilidade nesse objetivo que você quer alcançar? Qual é a sua responsabilidade? O que você está buscando? E o que está acontecendo com você hoje? Qual é a sua dificuldade? Por que você me procurou? Me conte um pouco mais. Esse levantamento da situação atual, ele é fundamental para o seu resultado, porque é dele que você vai tirar os testes de perfil comportamental que você vai aplicar no seu cliente. É nele que você vai fazer o autoentendimento, explorar situações com o cliente. Então você vai passar um tempo aqui, uns 10 minutinhos, entendendo qual é a situação atual do cliente. Durante esse entendimento, você vai descobrir qual é o foco dele e vai criar o planejamento com ele, que é o plano de ação. Então, a terceira fase é o foco e o planejamento. Entendi qual é a situação atual hoje, descobri qual que é o foco dele durante os nossos encontros, o que ele quer conquistar e qual é o plano de ação que nós vamos traçar juntos para que ele alcance esse objetivo. Conseguir encontrar esse plano de ação? O passo número 4 é colocar ele em ação, é criar as ações contínuas com ele. As ações que ele terá que fazer toda semana, a cada novo encontro. Não existe processo de coaching se o seu cliente não está em ação.
Processo de coach reflexivo é processo de psicologia. Não tem nada a ver com coach. Se você não é psicólogo, pior ainda, tá fazendo tudo errado. Você tem que colocar o seu cliente para agir, porque é essa ação que ele vai fazer durante a semana que vai dar norte para a sua próxima sessão. E é isso, é um grande problema. Algumas escolas, infelizmente, ainda ensinam sessão 1, sessão 2, sessão 3, sessão 4. Isso não existe. Para cada cliente é uma sessão diferente. Eu não tenho como fazer, então a primeira sessão eu vou fazer isso, a segunda sessão eu vou fazer aquilo, e já ir com um plano montado. Por quê? Porque você não sabe se o seu cliente ele vai se colocar em ação. Se ele não se colocar em ação, você segue para um caminho nas sessões. Você vai fazer sessões de ampliação de cenário. Se ele se colocar em ação, você vai fazer sessões de acompanhamento de metas, de acompanhamento de resultado, de empoderamento para que ele continue alcançando o objetivo dele. Então não tem como eu sair com uma pastinha assim escrita assim, essa sessão é 1, aí amanhã sessão 2. Não, isso não vai existir, porque cada cliente vai se comportar de uma forma diferente, certo? Eu coloquei o meu cliente em ação, descobri qual que vai ser meu plano de ação, e aí nós vamos para um passo muito importante. O passo 5, ele é muitíssimo importante. Por quê? Você vai desenvolver com ele recursos, comportamentos, habilidades ou competências. Vai também eliminar as interferências e gerar congruência. O que é isso aqui? Quando eu coloco meu cliente em ação, quando eu coloco meu cliente para entrar em ação, eu preciso fazer com que esse cliente, para que ele entre em ação, tenha novos comportamentos, tenha novas competências, desenvolva novas habilidades. Então, esse é o grande pulo do gato durante o processo. Só que eu não consigo fazer isso de forma que o cliente fique na teoria. Eu só consigo fazer isso quando o cliente está indo para a prática. E aqui também eu vou eliminar crenças limitantes. E aí é um grande erro dos coaches. Eles não conseguem chegar aqui. Por quê? Porque aqui em foco e planejamento, isso é igual a objetivo do processo. Eles não conseguem estabelecer o objetivo correto. Muitas vezes o cliente não tem um objetivo tão bem definido e você não mostra isso para o cliente. Ele fala assim, eu quero melhorar de vida, eu quero ganhar mais dinheiro. O cliente não tem um objetivo claro e você não trabalha com o cliente a objetividade do processo. Então, se você não tem um objetivo claro do processo, como que você vai gerar novos comportamentos, novas competências, novas habilidades para algo que não está claro? Então, não adianta. Processo de coaching, ele tem que ter um objetivo, senão ele é fadado ao fracasso, senão ele é fadado a mais um trabalho de reflexão. Por isso que é muito importante eu trabalhar esse passo aqui, fundamental, de planejamento e foco, para que realmente tenha um objetivo certinho, porque se chegar aqui e não tem um objetivo bonitinho, novas competências, ele não vai conseguir desenvolver com qualidade, porque não está nem claro para ele aquilo que ele quer. O 6º passo é a medição e a avaliação dos resultados semanalmente. Então eu vou me encontrar com o cliente toda semana. Toda semana eu vou entender como é que foi a semana dele, o que ele aprendeu naquela semana, o que ele se colocou em ação, quais foram os comportamentos que ele adquiriu, quais foram as competências, quais foram as habilidades que ele está desenvolvendo. Porque se eu fizer isso, aí a partir dessa medição eu vou saber exatamente qual é a próxima sessão. Tem gente que está no processo de coach, tem coach, né, que está atendendo o cliente e ele não sabe o que fazer na próxima sessão. E ele leva ferramentas aleatórias. Chega lá e fala, eu vou ver o que, eu vou ver o que eu tiro agora da manga. Mas por que ele não sabe o que fazer? Porque ele simplesmente não mede os resultados semanalmente. Então ele não sabe qual direção dá para o processo. Aí chega uma hora, ele fica lá comprando um monte de ferramenta, mas esse monte de ferramenta ele não sabe nem aplicar em nenhum momento certo. Porque não adianta você ter um monte de ferramenta se você não sabe o momento da aplicação, porque você não tem uma escutativa para entender, para medir e avaliar qual é o progresso dele semana a semana. Então, para que isso se torne realidade no seu processo, você precisa medir. A medição é que vai gerar novos comportamentos. E para fechar,
antes de te falar qual é o 7º passo, você precisa se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo e comentar aqui comigo, hashtag estou aprendendo com a Dani, pode ser? Por quê? Porque você vai me motivar toda semana ter um vídeo novo no canal para você. O 7º passo é o aprendizado. Por que o aprendizado? Você tem que validar, ele tem que ouvir quais foram os aprendizados dele naquele encontro e quais foram os aprendizados dele durante a semana que se passou, que ele é capaz, que ele consegue. A gente chama de reforço positivo também. Então você precisa avaliar os resultados, avaliar os aprendizados para que você consiga medir os resultados, para que ele entenda que ele está evoluindo, que ele está crescendo. Então tudo isso tem que ser feito em todas as sessões. Isso aqui é uma estrutura de conhecimento. Se eu entendo que eu tenho que fazer um processo no qual eu gero responsabilidade, vamos voltar aqui. Eu gero responsabilidade, eu entendo que eu tenho que levantar sempre a situação do que está acontecendo com ele, eu consigo deixar claro o objetivo do processo, levo esse cliente para ação, dentro dessas ações que ele fez, desenvolvo novos recursos, novos comportamentos, novas habilidades, consigo gerar congruência nas ações dele e faço a medição daquilo que ele fez e avalio para que eu possa entrar com uma nova ferramenta, gero aprendizado. Eu entendi como é ser um coach. Se eu não consigo fazer isso, eu ainda não entendi o que é ser um coach, o que é viver de coaching. Vai ser muito desafiador para mim, porque não tá claro para mim os passos para que o meu cliente passe pela transformação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com seus amigos coaches também, para que eles possam aprender e nunca mais fazer uma sessão meia boca, nunca mais fazer um processo mais ou menos, mas valorizar nossa categoria, valorizar a profissão e ter processos que realmente valham a pena e tenham sucesso. Um grande beijo para você, foco na ação e até o próximo vídeo.